Olhando para outro tema, para a Apple, tivemos de resto Tim Cook aqui eu diria, num palco pouco habitual, teve que explicar basicamente ao Senado norte-americano a questão que tem sido levantada, que é a alegada fuga ao fisco por parte da gigante tecnológica. Acaba por ser um processo um pouco estranho e que de resto pode criar aqui também algumas pressões sobre a empresa, ou não? Há que separar aqui duas coisas, ou seja, a Apple não é um caso único nesta área. É um emblema do ponto de vista norte-americano, e já lá vamos, mas de facto o que está aqui em causa é a alteração à política fiscal norte-americana e aos vazios legais que existem, porque há muitas empresas, a Apple é uma delas, a Amazon, a Google, a Starbucks, a GE, todas elas têm muito dinheiro no estrangeiro e não repatriam esse dinheiro porque têm uma carga fiscal de 35% se levarem esse dinheiro para os Estados Unidos. E, portanto, a questão é sensível por isto, ou seja, todas estas gigantes norte-americanas, estas multinacionais, têm fora dos Estados Unidos qualquer coisa como $1 bilhão, para os americanos eles metem sempre mais um zero, é $1 trilhão. E, portanto, nesta altura, do ponto de vista económico, seria uma injeção de capital enorme se este dinheiro entrasse todo nos Estados Unidos e, portanto, seria um impulsionador do investimento e gerador de emprego. Porquê a Apple? Primeiro porque Tim Cook se disponibilizou para ir fazer este testemunho ao Senado. E porque é uma empresa emblemática e porque é a empresa que mais impostos paga aos Estados Unidos. Pagaram ano passado qualquer coisa como 6 mil milhões de dólares e estima-se que em 2013 vão pagar 7 mil milhões. Portanto, é o maior contribuidor direto do fisco norte-americano. Para além disso, Tim Cook fez um discurso brilhante, mostrando um nível de patriotismo muito grande junto do Senado, recordando Steve Jobs e o espírito de inovação da Apple, que é uma bandeira norte-americana no mundo. Portanto, há poucas empresas que tenham este lado, mesmo sendo empresas americanas, sendo tão sexys quanto a Apple. Portanto, para além disso, a Apple vai ao Senado numa posição de dupla força, muito subtil, ou seja, Tim Cook não é propriamente um Steve Jobs que era muito mais duro neste tipo de questões e não estou a ver Steve Jobs a ir ao Senado norte-americano explicar este tipo de situações, mas Tim Cook vai numa situação de subtileza de força, que passa pelo facto de eles terem realizado recentemente o empréstimo obrigacionista de 17 mil milhões de dólares, portanto, não trazendo o dinheiro para os Estados Unidos, pedindo empréstimo, o maior empréstimo de sempre, obrigacionista de uma empresa de 17 mil milhões de dólares e conseguindo, através de, legalmente, uma política fiscal norte-americana, uma poupança de 9 mil milhões diretamente através desse empréstimo. E, portanto, é uma posição de força, mostrando ao governo norte-americano que o vazio legal e que o espaço legal lhes dá vantagens competitivas neste modelo de gestão de otimização fiscal. Uma posição de charme, porque é uma empresa muito sexy e acabou por ser um discurso muito interessante com os vários senadores. Acabou por não ter, em termos de ações, um grande impacto esta situação? Não teve nenhum impacto em termos de ações, para já. Nuno, muito obrigado. Voltamos a marcar encontro dentro de 8 dias, como é habitual, às segundas-feiras, a rúbrica de tecnologia com Nuno Ribeiro.